Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite mais uma vez a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Fátima. É uma alegria e um prazer estar aqui de novo com vocês todos. Tem alguém que veio pela primeira vez à casa, aqui hoje? Sejam bem-vindos a essa casa de amor. Bom, para quem já sabe, a gente vem numa sequência, então, de temas trazidos pelo livro do Hamed. Deixa eu ver se está ligado esse negócio aqui. Está ligado? Deixa eu ver aqui. Tá ligado. Muito bom. Só testando. É um livro de mensagens para o nosso convívio, né? Para a nossa vivência no dia a dia. São lições que ele tirou do Livro dos Espíritos, do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele discorre sobre essas lições, trazendo um recorte para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E cada palestrante que vem aqui, a toda semana, estuda a lição e traz, provavelmente, um recorte da análise, da reflexão, que chama mais atenção para o próprio palestrante. Então, a gente traz sempre para todos estas reflexões, e eu convido para que todo mundo leia depois as lições, se for possível, porque ela traz muita profundidade para a gente, decorrer da semana, ficar pensando e, de fato, refletindo para colocar na prática da nossa própria vida. E o tema de hoje é muito bacana para todos nós, porque é o que todos nós, de certa forma, viemos buscar aqui hoje. A gente vem reconhecer essa força interior que está em nós. E nós utilizamos vários recursos para que a gente possa acender e reforçar esta chama que todos nós possuímos, que é dada por Deus, que é esta força interior, que Ele deu a cada um de nós, como herdeiros do Pai, como seus filhos, como co-criadores, centelhas divinas, temos em nós, querendo ou não, reconhecendo ou não ainda, ela está aqui dentro. E nós vamos hoje, então, entender o que impede a gente de acessar essa força interior que todos nós temos. Como podemos reconhecê-la e vivenciá-la em nossa jornada espiritual? É isso que a lição de Hamed responde, e é isso que todos nós, na individualidade aqui, vamos buscar e estamos buscando todos os dias, cada um de uma forma, cada um de um jeito. É reconhecer o que está dentro de nós. Porque está dentro de nós, essa energia poderosa que pode transformar nossos sentimentos, pensamentos, atitudes diante da vida. É a força interior. Aliás, é como se a gente... é o nosso alimento. Se a gente parar de comer e beber água, a gente vai sobreviver? Por um periodinho, acho que a gente fica, porque tem a energia aqui ainda. Se eu decidir de parar de comer hoje, a partir de hoje, parar de beber água, eu sobrevivo umas horas, talvez um dia, né? A gente não sabe a nossa parte química, o nosso corpo, cada um de nós, a gente até consegue sobreviver, mas provavelmente é limitado. Um momento isso acaba, essa energia acaba. Então, todos nós, diante dessa força interior, que reconhecendo ela e alimentando ela diariamente, é isso que nos faz viver. É isso que nos mobiliza a transformar e encarar a vida de outra forma. Seja o acontecimento que nós estamos passando, seja qual for, os desafios que nós tenhamos e estamos passando, reconhecer isto, esta força que temos, nos abastece para querer seguir e encontrar as respostas e os caminhos melhores, que todos nós somos merecedores. Acreditar nisso também é outra coisa. A gente acha que a gente não é merecedor. De novo, todos nós, às vezes, usamos isso como disfarce para as nossas vidas. Porque achar que a gente não merece pode ser uma posição cômoda para a gente diante de algum momento, porque o papel de vítima, o papel de coitadinho, nos traz, às vezes, ganhos. Por carências que nós temos não atendidas, a gente chama a atenção das pessoas de uma forma
que a gente acha que é legal, que pode ser legal, porque de fato a gente vai chamar atenção, a gente vai ter aquele aconchego, aquela atenção que a gente queria, mas tem duração curta. Não se sustenta, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Dá para enxergar aí, gente? Vocês estão conseguindo ver? A verdadeira força está dentro. A gente normalmente faz o quê? Busca fora. A gente busca coisas e soluções para alimentar essa força que venham de fora para dentro. Por exemplo, aqui o centro é um exemplo básico. A gente acha que o passe que vem do quê? De fora para dentro, tá certo? Vai fazer o quê para a gente? Vai resolver tudo. Eu vou ouvir a palestra, vou tomar um passe, vou fazer uma entrevista, saio daqui melhor, porque tenho certeza que vai entrar em mim. Verdade, vai, se a gente permitir. Se eu reconhecer em mim essa força e dar guarida aqui dentro para que eu receba. Se eu vou tomar um passe, pensando nas situações difíceis que eu estou passando, eu sento para tomar o passe, estou lá, ai, Senhor, livra de mim essa pessoa, faz com que a minha chefe me entenda, faça com que as pessoas que me irritam, por favor, façam com que elas entendam como eu sou. A gente senta no passe pensando assim. Ou de outra coisa que a gente senta no passe, ai, que os espíritos não vejam o que eu fiz hoje. Ai, que os espíritos não saibam o que eu fiz hoje, que eu possa receber um pouquinho, porque eu fiz coisa errada, eu sei. Aí fica lá, ai, que eu não deixa ver, não deixa ver. Ou ainda, quem conhece as pessoas, né, às vezes fala assim, você está bem? Você não pode perguntar se você está bem. O Walter relata muito isso. Quando às vezes as pessoas encontram o Walter aqui pela casa, perguntam, e o Walter pergunta, você está bem? Aí a pessoa já... Ai, meu Deus, você está vendo o quê? Eu não estou bem. Se ele está perguntando se eu estou bem, eu não devo estar bem. Veja, a gente faz o quê? Põe tudo para fora. A gente acha que tudo que está externo é que tem o poder de fazer algo. De fato, vai ter. Para o bem ou para o não tão bem, depende da gente. Depende do que eu estou dentro de mim. Então, a força vem de dentro. Não adianta eu querer buscar fora para resolver os meus problemas. Porque isso a gente só posterga. Vou postergando. Não vai acontecer. A solução está aqui. O externo, o apoio, a rede de apoio, as pessoas, o passe, a palestra, as entrevistas, são apoios para que a gente possa buscar dentro essa solução. São facilitadores que Deus nos coloca na vida como oportunidade e que nós devemos agradecer diariamente. Estar aqui é obrigado, gratidão, porque eu vou fortalecer a minha força. Vou sair daqui, com certeza, renovado na minha força interior, para que eu realmente reconheça e a deixe agir na minha vida. E não fique esperando que movimentos externos aconteçam para que eu fique feliz. Para que eu fique bem, para que eu consiga agir. O dia a dia, a vida nos chama, gente, para isso. E eu falo de causa própria, nos chama para isso. O redirecionamento, a verdadeira mudança acontece quando voltamos o olhar para dentro. Então, redirecionar muda o olhar, o foco para dentro da gente. Aceitar, aprendemos com as experiências, aceitamos as nossas limitações. Aprender com o que já foi. E se permitir guiar para frente outras oportunidades. Aquele negócio não ficar parado naquela autoflagelação de culpa. É ir para frente, aprender e caminhar, aceitar e deixar. Eu estava escutando uma palestra, um Spotify, agora não me recordo esses dias, e a nossa vida, é um exemplo de uma palestra que ele estava falando, que é como se fosse um livro, um caderno, que tem páginas em branco. Todo dia que a gente acorda, é uma página em branco da nossa vida.
e eu vou escrever essa história. Ao final do dia, eu leio aquilo que eu escrevi da minha história, para a página seguinte ela vai estar como? Escrita ou branca de novo? Branca. E com a experiência que eu tive no dia, eu me permito escrever outra história, aproveitando o que foi bom, eu reforço e continuo. O que não foi bom, eu escrevo de outra forma. E é assim que nós vamos experimentando a vivência, o aprendizado, com base nos valores do Evangelho, com base nos ensinamentos do Cristo, nós escrevemos nossa história melhor, todo dia. E eu transformo. Tratando-me com bondade, a gente se permite crescer. Tratando com carinho, a gente se permite crescer. Essas orientações que Hamed nos pede para a gente refletir são ferramentas para a gente fazer o quê? Descobrir e aumentar essa força interior. Deixar o externo, que faz parte, não invadir tanto a ponto de nos influenciar negativamente em nossas vidas. A gente deve aproveitar aquilo que nos mobiliza para frente, dar ouvidos e dar sentimento para aquilo que realmente é importante. Tem um conto de uma história de um sapinho, é uma historinha bonitinha, porque é bem simbólica, quando a gente deixa se contaminar pelo exterior e quando a gente não se deixa. Oh, não! É muito fundo. Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva! Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Parem de pular! Nós temos um plano! Pare! Vamos esperar até que a chuva encha o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso! Não, É muito alto! Pare, Você não consegue! É muito Acho que fundo! ele está se esforçando à toa. Nem mesmo tente, fica aí! Obrigado por me encorajar. Encorajado? Encorajar? Ele é surdo. Ele é surdo. E agora eles vão fazer o quê? Vamos, você consegue! Você consegue! Vem pra cá! Você consegue! Olha, gente, então, um exemplinho simples. Põe na apresentação. Às vezes a gente precisa ser surdo. Fingir que a gente não escuta. Porque a gente vai estar cheio de pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que vão nos desencorajar, que vão achar que não dá, porque eles estão vendo a situação do modo deles, e não como a gente está vendo. Por coisas mais simples, por mais simples que possa ser, gente. Às vezes a gente precisa silenciar para aquilo que não nos faz bem. Parar, e nos dias atuais, com tanta informação que a gente tem, que a gente é bombardeado, a vigilância desta atenção é muito importante. Porque senão a gente pode ser influenciado e tomar caminhos, muitas vezes, que nos desencorajam a ir à frente.
para coisas que são boas, para as coisas que nos são para o nosso crescimento. Então, olhar esta chama interior, às vezes, significa, fortalecer essa força interior, significa ficar surdo. Não dar ouvido para coisas que a gente sabe que não valem a pena, que só vão deixar a gente mais para baixo do que outra coisa. Manifestações da força interior. A força interior nos ajuda a ter resiliência, que é a capacidade de eu resistir, de mudar, da flexibilidade diante das situações difíceis. Ela nos deixa recomeçar. A força interior nos aciona o mecanismo de dar... Eu posso recomeçar. Imagine situações quando a gente sabe, né, perdas de entes queridos. Às vezes, pessoas que são levadas prematuramente da vida por acidentes. Se a família não tem, ou os parentes mais próximos, uma mãe, um pai, um irmão, não ter esta força interior para recomeçar, a pessoa morre junto. E sabemos que na misericórdia divina tudo tem um propósito, tudo tem um motivador. Por isso, a força interior é ela que nos permite recomeçar todos os dias. Ter esse jogo de cintura que a resiliência é através dessa força interior. Poder perdoar. Essa força interior nos faz também pedir perdão, porque isso nos leva ao crescimento. Essa força interior que é aquele alimento que Deus nos dá. E ter a responsabilidade de assumir aquilo que nós precisamos assumir na vida. Lembra dos apóstolos, que são nossos inspiradores de força interior maior. Lembra de toda a passagem de Jesus, como foi o chamamento de todos os seus discípulos. Eles iam certos da sua força interior individual? Muito receosos, muito medos como nós todos possuímos. Mas aprenderam a deixar essa força interior para que eles assumissem com responsabilidade o compromisso que eles tinham de levar o evangelho, o testemunho daquilo que Jesus ensinou. Maria de Magdala, a mudança que ela teve, como ela pôde fazer isso? Como ela conseguiu transformar a vida que ela tinha, que era de luxúria, de bens materiais, como ela conseguiu fazer isso e se libertar e seguir a Cristo e ser uma grande também discípula de Jesus? Acionou a sua força interior. Quando Pedro, simbolicamente, estava lá naquelas águas, né? Jesus saiu do barco e andou na água. O que Jesus fala para Pedro? Vem, Pedro. Vem até mim. O que Pedro fez naquela hora? Ai, tá louco, Jesus? O que eu vou fazer? Eu vou pisar na água, eu vou cair, vou afundar. O que ele fala a Jesus? Venha, Pedro. Venha com aquele olhar, venha, Pedro. E Pedro fez o quê? Acionou a força dele, a fé que ele tinha e começou a pôr o pé. Simbolicamente na passagem, Pedro dá 2, 3 passos e depois o que acontece? Ele cai. Por quê? Por que ele cai? Que Jesus fala, pegou ele, né, deu o braço e fala, homem de pouca fé. Ou seja, a gente duvida da força que a gente tem. Isso é um simbolismo, né? Um simbolismo da lição de que quando a gente tuteia, né? Tuteia não, é não confia tanto na nossa força, o que acontece? A gente cai, a gente afunda. É simbólico, é um maior ensinamento para que a gente renove e tenha confiança que temos esta força em nós. Que Deus age em nossas vidas mais do que a gente imagina. A gente precisa, às vezes, pouco de nós. Você viu o sapinho? Só não ter escutado nada. O que ele foi capaz de fazer? Assim somos nós. Jesus tem várias passagens. E uma coisa que é importante a gente falar, que reconhecer essa força interior não significa sair batendo em todo mundo.
Não significa ser agressivo, porque você se reconhece tão forte, tão firme, que se acha o quê? Todo o poder. Imagina Jesus, com toda a força que ele tinha, se ele tivesse essa postura. Ele ensinou e tocou e transmitiu toda a sua força interior com brandura, com calma, com doçura. É isso que todos nós podemos também fazer como o nosso maior modelo, que é Jesus. Ele demonstrou força suprema através da gentileza e do amor para todos os seus discípulos que estavam mais próximos no convívio com ele, para todas as pessoas que escutavam o seu sermão. Ele passava com o olhar e com as suas palavras a doçura e a brandura. Isso é demonstrar força interior. A base para que a gente reconheça essa força está em se olhar, em ver verdadeiramente como a gente é. É o conhece-te a ti mesmo, da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho responde. A melhor maneira da gente eliminar os nossos defeitos, né, as nossas mazelas, é todos os dias fazer-se a pergunta, diariamente: o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? Quais são as atitudes que eu fiz que eu fico feliz comigo mesmo? Quais são as atitudes que eu fiz que eu preciso melhorar? E isso é o conhece-te a ti mesmo. Que eu reconheça os meus talentos, os meus potenciais, as qualidades que eu tenho, que elas servem para eu enalteço aquilo que eu tenho de bom, para iluminar as sombras que todos nós possuímos, porque estamos num planeta de provas e expiações, estamos todos com esse objetivo de crescer, de sermos melhores diariamente. Reconhecer, portanto, os nossos limites e a direção. Qual o propósito? Qual o propósito que me move? E que esta chama, e que este reconhecimento desta força interior possa me levar para esta direção, possa me levar para aquilo que eu realmente desejo, que me leva a crescer enquanto espírito eterno que eu sou. Que eu reconheça os desafios diários nas relações que a gente possui como desafios a serem superados, sim. E a gente aciona essas forças interior. Vai dar tutubiar de vez em quando? Vai. Mas a gente não deixa a peteca cair. Força, evangelho, o que os mentores, os espíritos que estão conosco, amigos do plano espiritual, nossos benfeitores estão do nosso lado a nos ajudar. Essa é a certeza, todos nós possuímos. E graças a Deus, todo dia nós temos um novo dia para escrever uma outra história. A lição do Hamed, ela é curtinha, e eu vou finalizar com esta leitura e comentário da lição. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Não menospreza a força interior que Deus te conferiu como um dom natural, ou seja, é um dom que todos nós possuímos. Essa energia superior está em ti, basta somente a liberares, e esse fluxo divino te guiará perante a tua própria existência. Diante de um fato ou acontecimento, não importa o que sucedeu, mas sim a tua reação, como reagimos ao acontecimento. Bom acontecimento não é o que ocorreu, mas o que observaste ou assimilaste da decorrência disso, ou seja, o que nós aprendemos com isso, o que aprendemos com a situação. Pode piorar ou suavizar as dificuldades. Depende do modo como a gente reage. Tua dor será sanada ou agravada? Teu conflito será extirpado ou perpetuado? Tua ansiedade pode ser apaziguada ou intensificada? E tuas buscas encontrarão um porto seguro e feliz em conformidade com as tuas percepções internas. O que eu decido? Qual é a minha escolha? Busca abundantemente a luz interior e
e terás maior lucidez e discernimento na tua casa mental. As soluções fluirão mais fáceis se te integrares nesta força íntima que existe em ti, pois és herdeiro de Deus. Ele habita em teu âmago, busca-o, pois estas potencialidades divinas estarão cada vez mais transitando pela tua vida. Agindo assim, a harmonia e a serenidade estarão contigo, reforçando o elo que te liga à divina providência. Busca a força interior diariamente. Significa reconhecer a centelha divina que está em todos nós. É nosso papel, é nosso compromisso como espíritos eternos reconhecer isto. E isso não significa que no dia a dia nós não vamos ter os altos e baixos, que os desafios não nos aparecerão, que aparecerão. Como diz a lição, como eu vou encará-los? De que forma? E assumir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque quando a gente olha só para fora, a gente vai acabar com nem aquele sapinho que não vai subir, vai ficar lá esperando. Quando a gente só dá olhar para fora, às vezes a gente pode ser levado para caminhos que são soluções que foram boas para outras pessoas, mas não estão no meu contexto. Guia e seja guiado pela força interior, pela intuição divina que está em todos nós. Eu falo sempre, e uso isso mesmo para a minha vida, o canal com o nosso anjo da guarda, que muitas vezes a gente não usa, aliás, a gente talvez use, mas não da forma mais correta, porque ele não nos vai dar a solução. Ele não vai dar a solução, provavelmente aquela que a gente gostaria de ouvir, mas ele vai dar, sim, a solução que é necessária para o nosso crescimento e que a gente está sempre amparado. Força, tantas situações e tantas histórias que usam a força interior como alavanca para a superação. Para finalizar a nossa palestra, eu vou contar uma história que eu escutei na semana passada de uma amiga minha, que é da academia, que me contou, e eu falei, nossa, tem muito a ver com a palestra que eu estou preparando para a semana que vem. E como nós agimos dessa forma? Ela me autorizou, eu vou contar para vocês. Chegou um novo professor na academia, e ela não conhecia, né? E ele chegou, ele tinha um pequeno, não andava corretamente, um pequeno defeito, a gente pode falar assim, né? Não sei, né? Não andava normal, e ela estranha. O primeiro pensamento que veio, que a gente faz isso, né? A gente nem está sabendo a história, a gente já fez a história. Aí ela já falou assim, nossa, um professor de academia, mas ele tem problema, né? Como é que ele é um professor? Já fez um julgamento, já rotulou, né? É como a gente vai, às vezes, no nutricionista, se é uma nutricionista e a pessoa não tem, né, um peso ideal, a gente já faz aquele pré-julgamento. A gente não sabe a história. E aí, depois, ela me contou que, depois de uma segunda aula, terceira, ele relatou a história dele. Ele contou a história. Ele era um jogador de futebol de salão profissional do Corinthians, isso há muito tempo, e teve um acidente que ele ficou paralítico. Daqui, do pescoço para baixo, ele não mexia nada. E aí ele contando para ela e para outra aluna que estava lá, que ele ficou... Imagina, um cara que era profissional do esporte, tá certo? Educador físico, e se vê paralisado. Ela falou que ele relatou que ele ficou por 3 anos sem sair de casa, deprimido, em depressão. Depressão total. E teve um dia que ele, relatando que estava escutando não sei o quê, eu não me lembro assim nos detalhes que ela me relatou, mas ele teve um despertar, pediu para a mãe levar, porque ele não ia fazer fisioterapia, porque ele podia fazer fisioterapia, fazer tudo, né, para poder reabilitar. E ele tinha paralisado a vida dele, 3 anos paralisada. E num estralo da força interior, isso ela usou até essa palavra, um estalo da força interior, que ele não sabe de onde veio, ele pediu para a mãe iniciar os trabalhos de reabilitação.
E ele começou, então, a reabilitação, começou, então, começou os movimentos das mãos, e ele falou assim, eu vou voltar a dar aula, mesmo só com os movimentos das mãos. E ele dançava, fazia dança. Então, ele dava aula de dança, só na cadeira de rodas e usando as mãos. E ela falou, e ele contando que numa das aulas de dança, e ele movimentando as mãos, já porque ele já tinha recuperado os movimentos, num ímpeto ele conseguiu levantar, ficar de pé. E usando a força, e usando essa força de vontade, essa força que move, e mobilizando, e foi. Bom, se ele conseguiu levantar, o que ele fez? Eu vou conseguir andar. E andou. E foram 10 anos, ele contando, né, para a reabilitação total e a superação que ele teve de conseguir ser contratado e estar dando aula numa academia, aula de pilates, aula de bike, e está fazendo. Com o defeitinho que ele tem, não importa, mas ele está com bom ânimo, com força total. E passa e mobiliza a gente. Gente, a gente vê que a gente pode dar ouvidos a histórias em qualquer lugar, em situação da nossa vida. Exemplo, testemunho de fé, de força. Então, isso serve para a gente fazer o quê? Primeiro, evitar julgamentos, que a gente logo faz. Segundo, todos nós somos capazes de fazer mais do que a gente imagina que pode fazer. Obrigada, gente.